Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Venho a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do livro Vida Íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 23. O que o Filho de Deus praticou em seu íntimo, desde quando os discípulos voltam da missão até suas prédicas em Jerusalém. Retorno dos discípulos. Enquanto me demorei em Jerusalém, como já disse, os discípulos andavam anunciando a minha pregação e preparando os corações a recebê-la e desejá-la. Também eles operavam muitos milagres. Depois de terem passado por numerosas cidades e aldeias, voltaram a Jerusalém para se encontrarem de novo comigo e me contarem quanto tinham feito em virtude de meu nome. Regressaram também, porque se avizinhava um dos dias festivos celebrados pelos hebreus. Eu via tudo o que faziam e como se comportavam fielmente, seguindo o que lhes havia ordenado, e rendi graças ao Pai. Via-lhes os padecimentos, que foram muitos, compadecia-me deles e impetrava-lhes a graça do Pai divino, a fim de sofrerem com paciência a imitação de mim. Os discípulos estavam muito ansiosos por ver-me de novo, embora bastante assistidos pela graça divina. Contudo, o amor que me dedicavam fazia-os anelar muito por minha presença. Por isso desejavam intensamente voltar, e avizinhando-se o dia festivo, vieram todos alegres reencontrar-me. Alguns deles chegaram primeiro, outros depois, segundo o desejo de rever-me e a distância dos lugares de onde vinham. Os primeiros encontraram-me no templo a pregar. Logo à chegada alegraram-se muitos corações ao ver-me, olhei-os com amor e compaixão por causa de seu cansaço. Terminada a prédica, aproximaram-se de mim com grande amor, como os filhos se aproximam do pai. Acolhi-os benignamente, demonstrando-lhes suma gratidão pelas fadigas suportadas, considerando-as como suportadas por mim, porque eu haviam sido para a glória de meu Pai e a honra de meu nome. Consolei-os por isso e assegurei-lhes meu aprazimento. Eles ficaram ainda mais contentes. Ofereci ao Pai este meu ato de gratidão, em suplência pelas ofensas que ele recebe de meus irmãos, os quais, depois que o próximo se afadigou em cumprir aquilo que eles ordenaram, demonstram-se não apenas descorteses, mas ingratos, e pagam as fadigas ou os trabalhos com ingratidão e desagradecimento. Isto desagrada meu Pai. Por isso, em todas as ocorrências, ofereci-lhe gratidão em suplência, porquanto faltam meus irmãos. O Pai nisto muito se comprazia. Tendo-me demorado por breve tempo no templo,
parti com os discípulos para fazer com que tomassem algum alimento, do qual estavam bastante necessitados. Assim fui com eles ao albergue costumeiro, onde restauraram as forças de acordo com a habitual pobreza. Gloriaram-se dos prodígios. Depois eles começaram a contar-me os prodígios operados em virtude de meu nome. Voltaram também os restantes e todos juntos contaram-me tudo o que operaram de prodigioso. Como não eram inteiramente perfeitos, gloriavam-se dos prodígios realizados e compraziam-se neles. Narravam-me que até os demônios mostravam-se submissos à ordem deles. Diziam isto com grande alegria. Por isso, declarei-lhes: não vos alegreis, nem vos regozijeis, por causa do que operastes em virtude de meu nome. Regozijai-vos e alegrai-vos, de que vossos nomes estão escritos nos céus. Com estas palavras, dei-lhes a conhecer a sua imperfeição, e simultaneamente os consolei, assegurando-lhes que seus nomes estavam escritos no céu. Fiz isto para ainda dar-lhes um prêmio, já na vida presente, pelas fadigas suportadas. Deve saber, esposa minha, que os apóstolos e discípulos tinham imperfeições, embora continuamente eu os admoestasse e instruísse a eles, vissem minha pessoa tão santa e perfeita. Não obstante, eu os suportava, compadecia-me muito deles. Suas imperfeições, no entanto, davam-me grande preocupação, porque desejava que eles fossem perfeitos. Por isso repetia-lhes a miúde: sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. E declarava-lhes as perfeições do Divino Pai. Dizia-lhes ainda que observassem bem minhas ações, como eu agia, como me comportava, e que me imitassem, pois sou a imagem do Pai Celeste. Eles escutavam-me atentamente e faziam o propósito de cumprir o que lhes inculcava. Mas a miúde falhavam na ocasião dada, particularmente alguns de espírito bastante vivaz. Devia, pois, suportá-los, e meu coração experimentava grande pena por causa disto. Recomendava-os ao Pai e impetrava-lhes muitas graças. Via, pois, as faltas e as imperfeições de todos os meus irmãos e sentia grande pena, sobretudo por causa daqueles que me seguem e ingressam no caminho da perfeição. Tinha compaixão de todas as suas faltas, mas meu coração que desejava fossem todos eles perfeitos, permanecia amargurado. Pedia por eles ao Divino Pai, a fim de que os iluminasse e desse-lhes a graça de vencerem e suportarem todas as imperfeições. Depois pedia-lhe se compadecesse da fragilidade deles. Oferecia-lhe a minha vida inteiramente perfeita e santa, em suplência pelas faltas deles. O Pai ficava satisfeito e prometeu-me a graça e as luzes pedidas para eles. Vi que muitos as aproveitariam e, conhecendo seus defeitos e imperfeições, emendar-se-iam. Com isto me alegrei e tributei graças ao Pai em nome de todos. Conhecia depois serem estas graças e estas luzes necessárias continuamente aos meus irmãos, enquanto vivem em carne mortal, porque a natureza humana corrompida pelo pecado sempre os arrasta e faz cair em faltas e defeitos. Por isso roguei ao Pai dar-lhes a dita graça, a fim de voltarem sempre a reconhecer os seus defeitos e faltas e se emendarem de novo. Assim dizia ao Pai: Pai, vedes quantos inimigos combatem e assaltam meus irmãos e meus seguazes. Peço-vos, pois, fortificá-los com a vossa graça, a fim de que não sejam vencidos. Iluminai-os para que conheçam a astúcia de seus ferozes inimigos e dai-lhes força para superá-los. O Pai prometeu-me quanto lhe pedia. Vi que o executaria fielmente e por isso rendi-lhe as devidas graças. Vi ainda que muitos abusariam das ditas graças e se deixariam vencer facilmente. Senti profunda pena. Consolei-me, no entanto, ao ver aqueles
que também se prevaleceriam delas. A miúde pedia tais graças ao Pai. Fazia-o por todos em geral e em cada um em particular. Quantos eram, porém, os que abusariam? Tantas penas sofria o meu coração por causa de cada um deles. Assim como tantas eram as consolações sentidas, quantos os que aproveitariam as graças impetradas em seu favor. Pelas consolações experimentadas, rendia graças ao Pai e oferecia-lhe as penas sofridas em suplência, por todos os que abusavam das ditas graças. Tendo os discípulos voltado da missão devido à proximidade do dia festivo, entretia-me com eles relativamente à festa, pregando como de costume, ensinando no templo e consolando quantos vinham a mim. Neste interim, o ódio dos escribas e dos fariseus contra mim ia crescendo, mas não ousavam falar, porque viam que minhas obras eram inteiramente perfeitas e que operava numerosos prodígios. Simão, o leproso. Entre eles estava um fariseu chamado Simão, o qual havia muito tempo contraíra a lepra. Por mais que fizesse para curar o mal, nunca conseguira sarar. Por isso, impelido pela necessidade, resolveu procurar-me para ser curado da doença, porque via que todos os que se apresentavam a mim ficavam curados de toda espécie de enfermidade. Este fariseu esperou algum tempo até resolver-se a vir, seja por estar de acordo com os outros contra mim, seja ainda para não desagradar aos outros fariseus, e não ser reprovado por eles. Mas por fim decidiu-se, vencido pela necessidade, tanto mais que se aproximava o dia da festa. Não ousava comparecer junto com os outros, por causa da sórdida enfermidade. Veio, portanto, e com toda submissão pediu-me a saúde, que lhe restituí. Este fariseu teve verdadeira fé de que eu poderia curá-lo, como tinha curado muitos doentes. Por isso libertei-o da lepra, só com um olhar, ordenando à lepra que o deixasse livre. Fiz este milagre mostrando o poder e a virtude divinas que existiam em mim, a fim de que este fariseu cresça em mim havia a divindade. Cresce que em mim havia divindade, mediante a qual assim operava, e conhecesse claramente que eu era o Messias prometido da lei. O Pai iluminava-o também para que conhecesse esta verdade, mas ele, apesar de todo o milagre que viu e das luzes que recebeu, só chegou a acreditar que eu fosse profeta e homem verdadeiramente de Deus, mas não o Messias prometido. Tendo recebido a saúde, o fariseu ficou muito consolado e admirado do poder e da virtude de minha voz, pela qual ficou perfeitamente são. Deu-me afetuosas graças e convidou-me a ir à sua casa no dia festivo, porque queria dar-me um banquete, a mim e aos apóstolos, em sinal de gratidão e de alegria para a saúde recuperada. Aceitei o convite e assim partiu consolado. Este fato deu muito que falar aos escribas e aos fariseus, irritados contra Simão, curado da lepra, mas não ousavam reprová-lo, porque verificaram sua cura admirável. Voltando-me para o Pai, pedi-lhe se dignasse curar as enfermidades espirituais de todos os meus irmãos, pois via como muitos teriam a alma contaminada pela lepra do pecado, mas muito mais sórdido e contagioso do que a lepra corporal, o qual os torna odiosos e repugnantes a meu Pai. Por isso pedi-lhe com grande instância os libertasse mediante a ajuda da divina graça. O Pai me prometeu. Vi que muitos, iluminados pelo Pai, reconheceriam o próprio mal, recorreriam a ele com fé e, arrependidos de seu erro, ficariam libertados. Por isso experimentei consolação e tributei graças ao Pai. Vi ainda a multidão daqueles que abusariam da graça, por isso persistiriam na enfermidade e na miséria. Senti pesar tanto maior porque, tendo à mão o remédio para seus males, dele não se prevalecem, iguais, em parte, àquele fariseu. A Madalena. Chegando, portanto, o dia festivo,
concorreu a Jerusalém uma multidão de pessoas, muitas das quais vieram para ouvir-me, pregar e para ver-me, outras ainda para serem liberadas de várias enfermidades. Veio também Marta, irmã de Lázaro, e tanto se empenhou que conseguiu trazer também a irmã Madalena. Tinham eles uma boa casa em Jerusalém, para suas vindas nos dias festivos. Madalena debatia-se intensamente no íntimo. O demônio, com suas sugestões violentas, dissuadia de vir, temendo o que depois ocorreu. Isto é, que ouvindo a minha prédica se convertesse, como se converteram tantos outros pecadores. O demônio segurava-a muito fortemente. Era, no entanto, atraída pelos convites da graça, que poderosamente a impeliam a vir ao templo. Eu esperava com grande desejo a pecadora para convertê-la e fazê-la inteiramente minha. Em vista disso, pedi ao Pai dar-lhe a graça de superar as sugestões do inimigo infernal que fortemente a dissuadia, bem como de vencer as persuasões dos amantes que a aconselhavam a não vir. Porque ali, diziam eles, havia um certo homem que pregava e atraía todos para o seu partido e encantava a quem o ouvia. Por isso também ela se deixaria enganar e abandonaria seus amores. Por fim, venceu a graça divina, que a convidava com veemência. Madalena dominou todas as persuasões e sugestões, e veio, porém, não para ouvir minha palavra, nem para ver-me, mas só com a intenção de ser galanteada e conquistar mais amantes. Veio a Jerusalém com a irmã, perdeu a manhã da festa em adornar-se, levantando-se cedo para enfeitar-se mais comodamente. Foi exortada pela manhã a desistir de tanta vaidade, mas ela, surda às suas palavras, enfeitou-se mais ainda. A irmã contava-lhe muitas coisas acerca de minha pessoa. Ela, porém, nem sequer quis escutá-la, mostrando-se desgostosa até mesmo de ouvir mencionar-me. Eu via tudo. Naquela noite, orei sempre ao Pai pela conversão de Madalena, a qual ia desmerecendo cada vez mais a graça da conversão. Mas o Pai prometeu-me para ela a plenitude da graça, conforme me tinha prometido em outras ocasiões. Eu o louvei e agradeci-lhe por tanta bondade e misericórdia. Ao raiar do dia, fui ao templo com os apóstolos e discípulos. Demorei-me a orar ao Pai, a fim de que as funções dos fariseus acabassem. Nesta oração pedi ao Pai tivesse misericórdia de todo o povo, iluminando-o e fazendo-lhe conhecida a verdade que eu lhe pregasse. Via então que Madalena se mostrava arredia ao vir ao templo. Por isso pedi de novo por ela, a fim de que viesse, vencida pelas exortações da irmã e atraída muito mais ainda pelos convites da graça. Sua vinda causou a todos os presentes grande admiração, atraindo a si os olhares de todos, seja por sua beleza, seja também por sua vaidade. Terminadas as funções e tendo pedido ajuda ao meu divino Pai, ergui-me para começar a prédica. De pé, fixei os olhos em Madalena. Ao olhá-la, chamei-a com voz interna e a minha sequela. Simultaneamente, Madalena também fixou seus olhares em minha pessoa. De fato, seu coração ficou ferido pela potente e amorosa seta. De repente, sentindo o convite, deu-se por vencida, tanto que antes que eu começasse a falar, ficou presa de meu amor. Fez, porém, grande esforço para resistir e ficar a ouvir a minha prédica. Comecei a pregar as grandezas do Divino Pai. Madalena desfazia-se em lágrimas ao ouvir a doçura e a sublimidade de minhas palavras, ao ver a amabilidade de meu semblante, meus admiráveis atrativos. Foi necessária uma graça especial para ela não morrer de puro amor e juntamente de dor
por suas culpas. Seu coração estava preso de um vivo incêndio de amor e transpassado de dor aguda. Olhei-a a miúde, para que mais e mais vezes ficasse ferida e inflamada. Seu coração destilava lágrimas de dor e se consumia nas chamas de um amor ardente. Dizia-lhe ao coração: Madalena, Madalena, bastante tempo viveste longe de mim, doravante serás inteiramente minha. Sacrificarás todos os teus afetos a mim. Prova e vê quão suaves são e quão doce e potente é o meu amor. Continuava a falar-lhe ao coração. Ela respondia-me com todo o afeto e não cessava de pedir perdão pelos erros cometidos. Ouvia minhas palavras, que lhe pareciam outros tantos dardos, e cada uma delas feria-lhe o coração. Prossegui um pouco minha prédica. Todos os presentes estavam admirados ao ouvirem minhas palavras e minha divina sabedoria. Muitos olhavam Madalena, ao vê-la tão compungida, ficavam também eles compungidos. Alegrei-me muito ao ver aqueles corações, e muito mais me alegrei à vista do coração contrito e amoroso de Madalena. Alegrava-me, qual caçador com a sua presa. Encontravam-se ali numerosos escribas e fariseus, os quais começavam também a sentir comover-se-lhes o coração de compulsão. Para não se renderem, fechavam os ouvidos, a fim de não me ouvirem. Tal era sua obstinação maligna, que os pérfidos amarguravam a consolação por mim, sentida pela conversão de Madalena. Depois de ter falado algum tempo das perfeições divinas, da obrigação de amor, de amar ao Pai e de observar a lei divina, narrei a parábola do filho pródigo, seja para inspirar ânimo e confiança a Madalena contrita, como também para animar a todos os outros pecadores presentes. Madalena, presa de forte resolução, decidiu vir aos meus pés. Não fez este ato no templo, porque não ousou aproximar-se de mim, coberta de enfeites e objetos de vaidade, mas quis vir despojada de todas as pompas, inteiramente pobre, com veste humilde, como via minha pessoa, totalmente pobre e humilde. Terminada a minha prédica, Madalena partiu depressa, como louca, vencida pela paixão de amor e transpassada de dor. Chegando à sua casa, despojou-se de todas as pompas, as quais calcou generosamente. E muito mais, despojou-se do amor próprio e de qualquer respeito humano, odiando tudo o que a tinha mantido longe de Deus. Soltou também o cabelo e, inteiramente contrita, chorou amargamente. Não podendo, no entanto, mais reter a chama que lhe ardia no peito, resolveu repentinamente vir aos meus pés para desafogar o amor e a dor. Jesus cura e prega. Enquanto Madalena fazia tudo isto, fiquei no templo para escutar todos os que se aproximavam de mim e a consolá-los, restituindo a saúde a muitos aleijados que, na ocasião, tinham vindo de diversos lugares para obter a libertação. Depois de consolar a todos, aproximou-se o fariseu por mim libertado da lepra, o qual me convidou de novo ao banquete que me preparara. Já era tarde. Aceitei e fui para lá com os apóstolos e alguns discípulos. Antes de sair do templo, orei ao Pai. Agradeci-lhe, da parte de Madalena, a graça sublime que lhe concedera e rezei por todos os meus irmãos, especialmente por aqueles que, se achando em estado miserável, como se encontrava Madalena, vivem imersos na iniquidade, sem pensar sequer na miséria e no dano causado a tantas almas pelo escândalo que provocam, e dão ocasião a muitos de ofenderem o Divino Pai. Vi a multidão das almas que se encontram em tal estado. Por isso roguei muito por elas e ofereci ao Pai, em prol de sua conversão, meus méritos e padecimentos.
O Pai me consolou. Vi que muitos, à semelhança de Madalena, converter-se-iam à penitência. Alegrei-me e tributei graças ao Divino Pai. Vi, não obstante, que muitos persistiriam na sua miséria e perder-se-iam eternamente, por não darem ouvidos aos impulsos da graça ou que, sa- ou aqueles que com santas admoestações e exortações os convidariam à penitência. Senti sua amargura por causa de tais obstinados, vendo as ofensas ao Divino Pai e a ruína deles e de todos aqueles que são assim enganados. Ofereci, portanto, ao Pai a minha dor e minha amargura, em suplência pelas numerosas ofensas que deles receberia, e lhe pedia aplacasse sua indignação, que via ser muito grande, contra os ditos obstinados. No banquete de Simão. Terminada, então, minha oração, e tendo dado graças ao Pai, saí do templo com os apóstolos e fui à casa de Simão, o leproso, que ali restaurar-me com os apóstolos, porque estávamos muito necessitados. Depois de entrar na dita casa e das costumeiras bênçãos, quando estavam todos à mesa, veio a contrita e amante Madalena. Saíra de casa para vir até mim e prostrar-se aos meus pés, tendo ouvido dizer que eu, com os apóstolos, tinha ido ao banquete na casa de Simão. Foi velozmente para lá, superando todo o respeito humano. Causou admiração aos que a viram. Em verdade, ocasionou admiração e estupor ver uma pecadora pública, pessoa nobre, rica e bela, despojada de toda a vaidade, coberta de veste vil, os cabelos soltos, correr velozmente àquela casa. Mas não conheciam o amor que ardia no coração de Madalena, nem a dor que a transpassava. Por isso todos ficaram estupefatos e admirados. Veio a penitente, a entrou generosamente no lugar do banquete. Não olhou a ninguém, mas tendo chegado aos meus pés, prostrada em terra, beijou-os amorosamente. Lavava-os com suas lágrimas e enxugava-os com os cabelos, por meio dos quais havia captado vaidosamente tantas almas. Trouxera também um vaso de precioso e fragrante unguento, para ungir-me os pés. Mediante tal perfume, pensava ela mitigar o mau cheiro que me causaria sua iniquidade. A dolente Madalena estava, portanto, detrás de meus pés, desfazendo-se em lágrimas de dor e satisfazendo seu grande amor. Depois de beijar e ungir por algum tempo meus pés, ergueu-se e derramou todo o precioso e fragrante perfume em minha cabeça, voltando depois aos meus pés. A penitente Madalena não proferia palavra alguma, porque a dor não lhe permitia. Falava-me, no entanto, com o coração. Oh, quantos afetos de amor exprimia esse coração amante, e quantos atos de dor fazia no coração contrito e dolente. Eu falava-lhe ao coração com amor, convidando-a a seguir-me, e assegurava-lhe meu amor. Desde o primeiro instante em que me viu, e eu a mirei, Madalena teve um claro conhecimento acerca de minha pessoa e acreditou ser eu o verdadeiro Messias. O Divino Pai concedera-lhe esta graça por causa das numerosas súplicas que eu lhe dirigira por ela. Minhas orações foram bem empregadas, pois ela correspondeu inteiramente à graça e aproveitou as luzes divinas. Enquanto Madalena se mantinha aos meus pés, todos estavam atônitos, diante do fato que em verdade era maravilhoso. O fariseu escandalizou-se e murmurava dentro de si, porque eu permitia a uma pecadora pública estar tão perto de mim e beijar meus pés. Judas não só se escandalizou, mas foi assaltado pela tão feroz paixão, porque ela derramou aquele vaso de precioso unguento aos meus pés e em minha cabeça. Enfureceu-se contra mim por ter eu permitido isto,
enquanto se podia, dizia ele, vendê-lo e obter o preço para o sustento dos apóstolos. Era, no entanto, uma escusa para disfarçar sua antiga paixão de avidez de dinheiro e de avareza. De então em diante, determinou o pérfido Judas recuperar aquele dinheiro, guardando para si as esmolas recebidas para a comida necessária. Dizia a si mesmo: se o mestre permite que se esbanje tanto para ungir-lhe os pés, vou guardar para minhas necessidades o dinheiro que puder obter de esmola. Estas e outras coisas ia resolvendo fazer o mísero. Meu coração, que não podia mais sentir consolação, sem amargura, magoou-se muito ao perceber os malvados sentimentos do apóstolo. Via que este fato seria pretexto para dar início à sua total ruína, porque durante todo o tempo em que continuei minha pregação, viveu o mísero com esta paixão no coração e procurou sempre roubar algum dinheiro recebido de esmola, até que por fim chegou a vender mesmo minha pessoa na ocasião azada. A paixão jamais diminuiu, mas foi sempre crescendo, embora eu e minha dileta mãe muito e admoestávamos, conforme ouvirás no restante desta história. Enquanto Madalena se mantinha aos meus pés, desafogando sua dor e seu ardente amor, falei ao fariseu, que murmurava dentro de si acerca do fato, dizendo que se eu fosse profeta, saberia que a mulher aos meus pés era uma pecadora pública. Por isso disse a Simão que tinha uma coisa a dizer-lhe. Respondeu-me que falasse. Queria então dar-lhe a conhecer que não era apenas profeta como ele acreditara, antes e agora duvidava, mas que eu era, de fato, filho de Deus verdadeiro, e por isso absolvi publicamente a pecadora contrita. Declarei ao fariseu que havia 2 devedores, um dos quais devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com o que pagar, foi-lhes perdoado o débito e quitado a ambos quanto deviam pagar. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: a meu ver, aquele a quem foi perdoado mais. Disse-lhe que julgava bem. Assim lhe fiz saber que penetrava-lhe os segredos do coração, descobrindo aquilo que estava pensando e que duvidava. O fariseu ficou confundido. Judas, muito receoso, temia que manifestasse o que ia decidindo consigo mesmo. Voltei-me para Madalena e disse a Simão: vês esta mulher, como se comportou comigo? Entrei em sua casa e não me deste água para lavar os pés, mas esta, com suas lágrimas, regou os pés e enxugou com seus cabelos. Não me deste o ósculo, mas esta, desde que entrou, não cessou de beijar-me continuamente os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo ungiu-me os pés. Por isso te digo, seus numerosos pecadores lhe foram perdoados, seus numerosos pecados lhe foram perdoados, porque ela tem demonstrado muito amor. E disse a Madalena: perdoados te são os pecados. Disse essas palavras para que soubessem que tinha o poder de perdoar os pecados e me reconhecessem pelo verdadeiro Messias. Mas todos os convidados começaram a dizer: quem é este homem que até perdoa os pecados? E iam pensando que isto jamais podia ser. Não houve, porém, quem acreditasse firme e verdadeiramente ser eu o Messias. Houve quem tivesse dúvidas a respeito disto, mas não quem a cresce verdadeiramente. Esta dureza de não crer no que viam tão manifestamente causou-me pena. Tendo então Madalena se expandido e dado algum reconforto ao seu ardente amor e à sua grande dor, disse-lhe: tua fé te salvou. Vai, em paz. Despedi Madalena e mandei-a embora, absolvida de todas as suas culpas, porque grande foi a sua dor e o seu amor. Madalena partiu inteiramente consolada, sem poder proferir palavra alguma, porque o amor, a dor e também a consolação pelo perdão obtido impediam-na até mesmo de falar.
Por isso, com atos humildes e reverentes partiu, agradecendo-me, no entanto, afetuosamente pelo coração. Depois da partida de Madalena, todos ficaram mais do que nunca atônitos, e não houve quem ousasse falar. Terminada a refeição, dei graças ao Divino Pai, como de costume, e parti com os apóstolos. Enquanto andava pela cidade, Marta e Madalena me mandaram dizer que me esperavam em Betânia. Prometi-lhes ir lá. Elas saíram de Jerusalém, e eu depois fui a Betânia, conforme ouvirás, para instruir Madalena. Súplicas e penas. Minha consolação pela conversão de Madalena foi muito grande. Dei graças ao Divino Pai por ela, como fiz também por todos aqueles que, como Madalena, converter-se-iam ao caminho da verdade. Vi-os todos distintamente, experimentando consolação por causa deles. Pedi ao Pai dar a todos o dom da perseverança, juntamente com as ajudas especiais necessárias para o progresso no caminho encetado. O Pai prometeu-me quanto lhe pedia. Vi que executaria fielmente a promessa. Vi ainda que haveriam alguns que desmereceriam a dita graça, por se exporem espontaneamente aos perigos de perder o dom da conversão obtida. Deixar-se-iam vencer pelas sugestões do inimigo infernal e pelas paixões e voltariam aos maus hábitos, dando de novo as costas, e pelas paixões, dando de novo as costas a quem usara de tanta misericórdia para com eles. Senti grande amargura, supliquei novamente ao Pai iluminá-los, dando a conhecer a cada um o próprio erro. O Pai me escutou, prometendo-me dar-lhes a supradita luz com a ajuda da graça. Vi que alguns se emendariam e voltariam à penitência. Alegrei-me. Minha consolação, porém, foi amargurada ao ver que muitos abusariam e, permanecendo em sua miséria, perder-se-iam eternamente. Meu coração sentia grande tribulação ao ver, apesar de tantas luzes, tantas ajudas e tamanha graça, se perderiam abusando de tantas graças, estimando e fazendo mais conta do temporal que do eterno, e querendo satisfazer antes os apetites desregrados do que salvar a alma, a qual é eterna, e uma vez perdida, jamais pode ser recuperada. Quando, esposa minha, me mantinham aflito e angustiado, essas almas miseráveis que tão necessariamente se deixariam enganar pelo inimigo e pelas paixões culpáveis. Quanto pedia por elas ao Pai, mas via que tudo seria inútil, porque elas mesmas queriam a eterna condenação. Meu coração inflamava-se por isso, de ardente zelo por sua salvação, pela glória e a honra do Divino Pai. Muitíssimas vezes passava as noites inteiras em suspiros, desafogando a pena profundíssima que me transpassava o coração. Consolava-me, porém, ao ver que fazia tudo pela salvação eterna delas. Se não a consegui, dependia delas que a recusavam, porque quanto a mim, não deixava de fazer não só todo o necessário, porém muito mais. Por isso oferecia ao Pai todas as minhas obras, em reparação, satisfazendo a divina justiça, que ficava completamente satisfeita em relação àquilo que lhe era divino, que lhe era devido. Todo prejuízo era causado por elas, porque a justiça divina sempre recebeu de mim as satisfações superabundantes por todos. Com isto, muito me alegrava e tributava graças ao Pai. A fama da conversão de Madalena espalhou-se por Jerusalém. Muitos ficavam estupefatos e admirados, porque todos sabiam quão famosa era esta pecadora. Não existia quem houvesse podido convertê-la, mas nem mesmo repreendê-la e exortá-la, porque, sendo nobre, não ousavam usar, para com ela, palavras de repreensão, e quem queria dizer-lhe alguma palavra para diverti-la acerca de seus erros,
era por ela expulso. Não queria ouvir quem a exortasse a abandonar a licença de seu modo de viver. Por isso admiravam que se tivesse rendido imediatamente às minhas palavras. Os escribas e os fariseus experimentavam grande paixão por este fato e determinaram persegui-la e a toda sua casa, como efetivamente fizeram depois de minha morte. Pregação na Galileia. Após a conversão de Madalena, tão desejada por mim, demorei-me pouco em Jerusalém, porque devia pregar na Galileia, onde muito me desejavam e onde devia operar tantos prodígios e dar evidentes sinais de minha divindade. Por isso resolvi partir de Jerusalém, quando instruíra bem a todos aqueles que acreditavam em mim e dera a toda essa cidade claros sinais de minha divindade, de modo que podiam crer sem dúvida alguma ser eu o Messias prometido. Ordenando-me o Divino Pai que fosse pregar na Galileia, parti de Jerusalém. O fato tornou-se grande consolação para os apóstolos, os quais, sendo galileus, desejavam que eu fosse às suas cidades, a fim de que todos me conhecessem e recebessem a luz de minha pregação. Muitas vezes haviam pedido. Atraía-me, no entanto, o amor de Madalena, e os ardentes desejos dela impeliam-me a ir ao seu encontro. Muito mais ainda, a caridade me constrangia a ir instruí-la sobre a minha sequela, querendo que fosse minha perfeita discípula, que servisse de exemplo a todos os seus compatriotas e instruísse ela mesma os outros no caminho por mim ensinado. Assim, antes de partir de Jerusalém, orei ao Pai, suplicando-lhe ajuda, e juntamente com ele determinei ir primeiro ver Madalena, porque o Pai, a quem ela também suplicara, escutou os seus justos pedidos. Exortação à esposa. Aprende, esposa minha, a pedir ao Pai com instância todas as graças que te são necessárias para a salvação eterna, bem como para o próximo, porque o Pai é misericordioso e amante. Não deixe de consolar os que com instância lhe pedem, especialmente as coisas pertencentes à própria salvação e à sua maior glória, qual é a salvação das almas por ele tão desejada. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós.